está bem? Aleluia. Vamos celebrar mais um pouco ao Senhor. Você tem motivos para render graças ao Senhor? Aleluia, aleluia. Você pode estender as suas mãos, levantar as suas mãos em medição de graças, porque você está em mais um ano. Você está no primeiro culto do ano de 2024. E o Senhor lhe concedeu isso. E você tem muitas coisas para agradecer ao Senhor. Pai, nós queremos te render graças, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos, Pai, em sua presença. Nós queremos, Pai, te render graças, Pai, porque é o Senhor que nos concede, Pai, estarmos nesse lugar, Pai. Nós estamos no lugar certo. Nós estamos, Pai, na hora certa. Nós estamos com as pessoas certas, Pai. Nós fomos plantados, Pai, nesse lugar. E a sua palavra diz, Senhor, que foi o Senhor que nos plantou. E nós vamos crescer. Nós vamos florescer, Pai. E nós vamos dar frutos, Pai, para o louvor da sua glória. Nós celebramos a sua vida sobre a nossa vida. Nós celebramos, Pai, a sua vida sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Nós celebramos, Pai, a tua palavra, porque o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que o Senhor falou irá se cumprir. Nós temos experimentado, Pai, da tua bondade sobre nós. Nós temos experimentado da sua fidelidade sobre nós, Pai. E nós te louvamos. Nós exaltamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor é digno. O Senhor é digno da nossa vida. O Senhor é digno da nossa celebração. O Senhor é digno da nossa vida, Senhor. É por isso que nós estamos aqui, Pai, com o nosso coração grato, Pai. Nós podemos respirar sem a ajuda de aparelhos. Nós podemos respirar, Pai. Obrigada, Pai, por todos os nossos órgãos, Pai. Eles estão em perfeito funcionamento, Pai. Nós podemos ouvir, nós podemos ver, nós podemos falar, nós podemos expressar a você, Pai, a nossa gratidão, Pai. Há muitas coisas, Pai, para te agradecer. E nós nos alegramos, Pai. E nós nos alegramos, Pai, porque tudo em nós está funcionando, Pai. E tudo é para o louvor da sua glória. Tudo é para o louvor da sua glória. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra funciona. A tua palavra funciona. A tua palavra funciona. E tudo que está em desordem, oh, Pai, vai entrar na sua devida ordem. Aleluia, entrará em sua devida ordem, em nome de Jesus. Porque o Senhor enviou a sua palavra para nos sarar e nos curar e nos livrar de tudo que é mortal. Obrigada, Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, pela tua palavra que já é ungida. Ela já está com a unção. Ela já está com a unção poderosa, Pai, para transformar, Pai, aquilo que precisa ser transformado. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigada, gente. Aleluia. Eu não sei quanto a você, irmãos, mas eu estou feliz demais por estar aqui no primeiro culto do ano de 2024. E eu sei que grandes coisas o Senhor vai fazer esse ano, como o pastor estava falando. Mas essa manhã nós vamos aprender algumas coisas para que a gente não perca aquilo que o Senhor, Ele verdadeiramente quer manifestar nas nossas vidas. Amém? Ele quer manifestar coisas grandiosas, irmãos, nas nossas vidas. Agora nós precisamos ficar atentos. Porque, sabe, eu não sei se você sabe, não depende mais de Deus que coisas aconteçam na nossa vida. Depende de nós, porque Ele já manifestou a sua palavra, Ele já manifestou a sua vontade. A Bíblia diz que existe uma graça sobre a nossa vida para nós desfrutarmos da parte dEle. E o título da mensagem é Aprendendo a Ouvir o Som da Fé. Aleluia! Nós precisamos aprender, irmãos. A Bíblia fala, né, lá em Provérbios, diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos, porque são vida para os que acham e saúde para o teu corpo.
Amém? Então, nós precisamos, irmãos, entender que Deus ele está o tempo todo falando. Como, diferente da religiosidade, da religião que nós aprendemos lá que Deus ele está em silêncio. Não, Deus ele não está em silêncio, irmãos. Deus ele está falando o tempo todo. A Bíblia fala lá em Hebreus que, havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras, hoje ele fala por meio do seu Filho. Amém? Então nós precisamos estar com os nossos ouvidos espirituais sensíveis para ouvir a voz do Senhor, para ouvir o que Ele está falando, para que nós possamos entender quais são as instruções para essa nova estação, para esse novo ano, para essa nova etapa que nós estamos vivendo. Amém? Então, a Bíblia ela vem falando, né, em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, diz assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra do Senhor. Então, o título da minha mensagem é Aprendendo a ouvir o som da fé. E sabe que, irmãos, que o som da fé, ele não é somente uma voz, ele pode ser uma voz, mas ele pode ser também um comando, ele pode ser um barulho, e ele pode ser também uma música. Amém? O som da fé, ele vem de várias formas e nós precisamos, irmãos, estar com os nossos ouvidos espirituais sensíveis. Você lembra que Paulo, quando ele orou pelos irmãos de Éfeso, ele diz: eu oro para que os olhos do entendimento de vocês sejam iluminados. Eu oro para que vocês estejam sensíveis. Amém? E nós precisamos estar sensíveis. E a Bíblia vem falando, né, aqui, como eu citei para vocês, né, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir. Por que se fala duas vezes, irmãos? É porque nós precisamos ouvir e ouvir. E ouvir várias vezes, até que a verdade do Senhor, que já é verdade para a vida dele, que já é verdade nos céus, que já é verdade no reino do Espírito, se torne real dentro de nós. Amém? Porque essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas. E a Bíblia, ela vem falando, como eu preciso andar em sensibilidade. Irmãos, a Bíblia diz que não é difícil para nós andarmos em sensibilidade. Andarmos sensíveis à voz do Espírito mesmo. Como eu posso estar sensível, irmãos? A Bíblia diz que é andando no Espírito. Porque nós somos um espírito recriado em Cristo Jesus. E a Bíblia fala que quando nós andamos no Espírito, nós estamos andando pela fé. Nós vamos ouvir a voz certa. E a Bíblia diz assim, em Isaías, no capítulo 55, no versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. E prosperará naquilo para que eu a designei. Qual é a intenção de Deus, irmãos, quando algo, uma palavra, um som, um barulho sai dele para as nossas vidas? Qual é a intenção dele? A intenção dele é que se cumpra nas nossas vidas, mas só vai se cumprir na minha vida e na sua vida se nós ouvirmos pela fé, se nós ouvirmos com os nossos ouvidos espirituais, se nós misturarmos aquilo que nós estamos ouvindo com a fé que uma vez foi colocado no nosso coração. Amém? E irmãos, não existe dúvida aqui, porque ele diz assim, assim será. Vai ser assim. Amém? Porque a dúvida, a incredulidade é o contrário à fé. Amém? E Deus está dizendo, vai ser assim. Será assim. No que depender dele, irmãos, vai acontecer. No que depender dele, irmãos, já se manifestou. Será assim. A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará. Aleluia! Prosperará. Vai funcionar, irmãos, eu quero dizer para você, os homens podem falhar, as palavras dos homens podem falhar, tudo pode falhar, tudo vai passar.
Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. E a intenção de Deus liberar uma palavra para a sua vida é que ela funcione, que ela prospere 100%, irmãos. Porque Deus está dizendo aqui na palavra, Isaías 55:11, a intenção dele para a sua vida é que funcione, que dê certo. Porque ela não pode voltar para ele vazia. Mas ela vai gerar os frutos devidos. Ela vai gerar o fruto pelo qual ela foi designada para acontecer na sua vida. Irmãos, nós precisamos, irmãos, isso não depende só de Deus. Depende de nós. Porque na nossa cabeça, na nossa mente, na nossa alma, Deus pode falar coisas para as nossas vidas e a gente começar a ouvir de uma forma natural. Eu não sei se já aconteceu com você, de você estar aqui ouvindo a palavra e os seus sentimentos querer se envolver. E a sua alma querer se envolver com a palavra. E sabe, irmãos, a palavra de Deus, ela não tem nada a ver com a nossa alma, ela não tem nada a ver com os nossos sentimentos, ela não tem nada a ver com a lógica humana. Deus vai falar, irmãos, coisas ao nosso coração, além do nosso nível, porque Deus quer que nós estejamos ao nível dele. Deus quer sempre, todas as vezes que Deus fala algo ao nosso coração, o nosso bolso não pode comprar, a nossa capacidade natural não pode realizar, mas, irmãos, se Deus falou, Deus nos deu a graça suficiente para que seja realizada em nossas vidas. Aleluia, irmãos, é loucura. Paulo diz, a palavra do Senhor, ela é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. E o que é o poder de Deus, irmãos? Paulo já fala lá em Romanos, o poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus para transformar aquilo que precisa ser transformado, para trazer, irmãos, em cima do natural, irmãos, o sobrenatural de Deus, para que possa acontecer nas nossas vidas. Irmãos, nada que Deus falou que vai acontecer na nossa vida vai ser de forma natural. Aleluia, é porque fulano, cicrano, houve cálculos. Não, irmãos. É de forma sobrenatural, é de repente. É de uma forma, irmãos, além do que os homens naturais podem imaginar. Você entende, irmãos? O homem natural, ele não discerne as coisas do espírito, mas o espiritual, ele discerne todas as coisas. E nós precisamos estar assim, ouvir a palavra e tomar a verdade de Deus como se fosse verdade para a nossa vida. Amém? Sensíveis à palavra do Senhor. E nesse mesmo capítulo que eu li para você, de Romanos, né? No capítulo 10, no versículo 11, diz assim: porquanto a Escritura diz, pois todo aquele que nele crê, jamais será confundido. Quando você chega nesse nível, irmãos, de crer naquilo que Deus falou, no reino do Espírito, você é colocado em um terreno, e esse terreno é um terreno firme, e nada pode te mover daquele lugar. Aleluia! Nada pode te mover do lugar. Não existe aquela música que diz, o vento sopra e me balança para lá e para cá, irmãos. Não, isso não é bíblico. Quando você anda pela fé, você está em um fundamento sólido. Você está em um fundamento, irmãos, que o diabo, nem circunstância, nada vai conseguir te tirar de lá, porque a Bíblia está dizendo que não existe confusão. Aleluia, você não vai ser confundido. Se você crê, irmãos, você não vai ser confundido. Talvez você esteja aqui, eu não sei, irmão Analisa, Deus falou algo para mim, mas eu ainda estou em dúvida. Você ainda não chegou no ponto de crer. Se você ainda estiver em dúvida, irmãos, você precisa deixar Deus te levar para esse lugar espiritual e te colocar nesse lugar sólido, irmãos. Porque não existe dúvida, não existe confusão. A Bíblia diz, aquele que crer nele jamais, irmãos, em momento algum, a circunstância pode chegar, o diabo pode se levantar, a tempestade pode se levantar, mas a Bíblia diz que não haverá confusão para aquele que crê. Ele está certo, irmãos, ele está convicto, ele está, persuadido pela palavra.
A Bíblia diz que Abraão, ele creu contra a esperança, irmãos. Coisas iam acontecer, naturalmente falando. E a esperança natural que o aguardava, simplesmente dizia, não vai acontecer, Abraão, você não vai ter filho, porque você já está velho, então a sua próxima etapa vai ser mais velho, vai ficar mais difícil. E a Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. Aleluia! O que está acontecendo na sua vida, que o diabo está dizendo, está indo de mal a pior. Ei, sai desse lugar, irmãos. Saia desse lugar de dúvida, saia desse lugar natural. Deus está te convidando para que você não seja nunca mais confundido nessa área da sua vida, irmãos. Porque tudo pode acontecer dentro da palavra de uma forma sobrenatural. Você não vai ser confundido quando você crê. Este é o ponto, irmãos. Se você ainda está em dúvida, você precisa chegar nesse ponto de crer. Eu creio, mesmo que os seus sentimentos digam ao contrário, mesmo que a sua alma grite. Eu creio na palavra, eu creio naquilo que Deus falou a meu respeito. Eu sou curado, eu sou sarado. Os meus filhos são abençoados. Os meus filhos são abençoados desde o meu ventre. Eles são bem-sucedidos. Eles são crentes, eles são fiéis. Eles são perseverantes. Você precisa declarar a palavra, irmãos. Não é somente porque Deus falou que vai acontecer. Você precisa acreditar naquilo que Ele falou, porque é verdade. É verdade, irmãos. Deus nunca mentiu. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele falou, vai acontecer. E sabe, irmãos, a gente vê muito na nossa vida, né? De pastores, como pastores, as pessoas querem se mover por coitadismo, irmãos. Deus, ele não se move se você se colocar nesse lugar de coitadismo. Se você se colocar nesse lugar de vítima, se você anda, irmãos, como um pobre coitado, querendo que as pessoas te dêem atenção, sendo que você já é para estar cuidando de outras pessoas, porque isso também é viver pela fé. Irmãos, Deus, ele não vai se mover ao seu favor. Porque Deus nunca, em toda a Bíblia, nos evangelhos, a Bíblia diz que Jesus, ele veio expressar a vontade do Pai. Ele era a própria imagem de Deus. Jesus nunca se moveu, irmãos, por coitadismo, sabe? Alguém estava doente e ele curou aquela pessoa porque, o bichinho. Não, irmãos, Deus, ele não se move por coitadismo. Deus, ele não se move porque você se faz de vítima. Não, irmãos, Deus se move pela fé. Então, tome o seu lugar. Aleluia, tome o seu lugar, irmãos. Você não vai ser confundido. Você não é uma pessoa confusa. O crente não é confuso, irmãos. O crente é crente, ele está firmado. Ele não precisa da atenção das pessoas. Ele não precisa se colocar nesse lugar de vitimismo para que as pessoas dêem atenção a ele. Não, irmãos. Você só precisa depender do Senhor. E quando você depende do Senhor, irmãos, Deus, ele vai te elevar, ele vai te colocar em um novo nível, em uma nova estação. Aleluia! Andar pela fé, irmãos, é andar além dos nossos sentimentos, além das nossas emoções. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. E isso pode salvar a nossa alma, irmãos. Você sabia que a salvação para a sua alma não depende de ninguém? Só depende de você, irmãos. Eu vou te dizer, existem situações que as pessoas dizem assim, só Jesus. Irmãos, eu vou te dizer para você, existem situações que nem Jesus resolve. Por quê? Porque a pessoa não quer. Porque existem coisas que Deus faz por nós, mas existem coisas que nós precisamos fazer por nós mesmos. Porque a Bíblia fala lá em Tiago que a palavra do Senhor, ela é poderosa para salvar a nossa alma. E se nós não estivermos abertos, irmãos, à palavra do Senhor, ela não vai conseguir concluir a palavra pelo qual foi designada a fazer. Nós precisamos estar abertos. Abertos, irmãos. Ela é poderosa para salvar a nossa alma. Agora, nós precisamos querer que essa palavra entre no nosso coração e ela
e ela frutifique, e ela venha realmente fazer aquilo que ela foi designada a fazer. Então, a sua salvação, a salvação para a sua alma, não depende de pessoas, sabe? Eu vejo pessoas dependendo de outras. Porque é mais maduro, porque é mais crente, porque ora mais. Não, você precisa orar mais, irmãos. Você precisa ler mais a sua Bíblia. Você precisa crer na palavra, você precisa confessar. A Bíblia diz que crê com o coração e confessa com a boca, você vai ter aquilo que você diz. Aleluia! Irmãos, eu aprendi desde cedo. Eu aprendi quando o Ben estava doente, que ele teve a meningite. Que Deus falou comigo claramente naquela passagem lá de Marcos 11, 22 e 23. Que o meu filho teria aquilo que eu falasse. Não aquilo que os médicos estavam falando. Não aquilo que o diabo estava falando. Não aquilo que a doença, irmãos, naturalmente falando, estava falando que ele ia ficar surdo, que ele não ia viver, ou que ele ia ficar em vida, mas que ele ia ter algum tipo de problema. Não, irmãos. A Bíblia falou, o Espírito falou para mim, e essa foi a voz da fé que eu recebi no hospital. Você, o Benjamin, vai ter aquilo que você falar. Aleluia. Você vai ter aquilo que você falar. Os seus filhos vão ter, irmãos, aquilo que você falar. Aleluia. Isso nós aprendemos no Rema. Na matéria autoridade do crente, irmãos. Eu aprendi desde cedo que os meus filhos, eu sou a autoridade sobre a vida dos meus filhos. E eles vão ter aquilo que eu falar. Aleluia. E hoje nós estamos vivendo, irmãos, exatamente aquilo que nós falamos. Dinheiro não pode comprar, homens não pode nos dar, mas a palavra, irmãos, ela nos garante. A palavra, ela funciona, ela funcionou naquele ano, ela funcionou no ano passado, ela funciona hoje, ela vai funcionar amanhã, ela vai funcionar sempre. Ela funciona, irmãos. Então o diabo chegou tarde. Aleluia, o diabo chegou tarde. Amém. Aleluia. Eu tenho uma frase comigo, quem tem aí meu WhatsApp, tem uma frase lá que diz assim: aqueles que dançavam foram considerados loucos por aqueles que não conseguiram ouvir a música. Aqueles que dançavam foram considerados loucos por aqueles que não conseguiam ouvir a música. Porque a fé é assim, irmãos. Você dança, você celebra antes de acontecer. E as pessoas, elas vão olhar para você e vão dizer: o que está acontecendo? É um doido uma pessoa dessa, é uma doida. Porque, qual é o motivo? Qual é o motivo porque está dançando? Qual é o motivo que está celebrando? Qual é o motivo porque está declarando a palavra? É porque você está crendo. E a fé, irmãos, ela tem uma ação correspondente, irmãos. Porque a fé sem obras, ela é morta. É muito fácil, irmãos, pessoas se alegrarem quando coisas se manifestam. Agora, você é da fé. Você é um homem, uma mulher da fé, que acredita naquilo que Deus falou. Então, você celebra. Você celebra, você se alegra naquilo que Deus falou ao teu respeito, naquilo que Deus falou a respeito da sua família. E muitos irmãos não vão entender. Muitos não vão entender. E deixe a si mesmo. Porque às vezes a gente entra na área do sentimento, das emoções, porque fulano não acredita, porque esse crânio não acredita, mas Deus falou com você, abençoado. Aleluia. E se Deus falou com você, irmão, está tudo certo. Se você acreditar, irmãos, você é a pessoa suficiente para que Deus realize. Porque o plano de Deus para a sua vida, você primeiramente precisa acreditar. Então não fica esperando que todo mundo acredite, que todo mundo creia. Não, irmãos, não é assim. É um processo. Primeiro você precisa acreditar naquilo que Deus falou para você. Aleluia! Aleluia!
A Bíblia vem falando, e claro, né, nós estamos falando sobre fé, em Gênesis, no capítulo 15, eu quero que você abra lá. A Bíblia vem falando, irmãos, que Deus ele faz uma promessa a Abraão em Gênesis, no capítulo 12. E aí, eu quero ler com você em Gênesis, no capítulo 15. No versículo 1, diz assim: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor. Irmãos, é tão interessante porque quando Deus tem uma promessa conosco, e nós estamos com os nossos ouvidos sensíveis, e nós precisamos estar nesse lugar, e eu quero que você entenda, irmãos, que Abraão estava aqui orando. Amém? Você precisa treinar o seu espírito, irmãos. O irmão Hegel, ele fala muito, naquele livro, Como Ser Dirigido pelo Espírito, você precisa treinar o teu espírito. Como nós podemos treinar o nosso espírito? Irmãos, muita gente, né, nesse mês de janeiro está indo para a academia, fazendo exercício para emagrecer e tal, e você precisa treinar para que você tenha um corpo mais ou menos, né? Na vida espiritual, irmãos, também não é diferente. Você precisa treinar o teu espírito, como? Orando em outras línguas. Orando, irmãos. O povo da antiga aliança, ele não tinha esse privilégio que nós temos. Como eu posso ser sensível ao som da fé? Você pode ser sensível ao som da fé, irmãos, tendo uma vida diária de oração em outras línguas. Você pode treinar o teu espírito, irmãos, tendo uma vida diária de leitura da palavra, meditando na palavra, sabe, confessando a palavra, como Paulo fala lá em Efésios, falando entre vós, congregando, falando. Amém? Você entende, irmãos, que quando você está ouvindo a palavra, você diz amém, aleluia, você está se enchendo do Espírito. A sensibilidade está chegando na sua vida, a tal ponto, irmãos, que Deus ele pode realizar na sua vida em questões de segundos. E Abraão, ele estava aqui, irmãos, orando ao Senhor. Porque eu posso até dizer assim, Deus, irmãos, ele preparou uma conferência exclusiva para Abraão. Em Gênesis, no capítulo 15. E Abraão, ele estava com os seus ouvidos sensíveis. E ele estava no lugar certo, na hora certa. E Deus, naquele momento, naquele tempo, naquela localização, Deus estava prometendo algo a Abraão. Deus estava fazendo uma promessa a Abraão. Porque até então, Abraão pensava que o herdeiro seria um servo. Mas quando Deus falou, irmãos, Deus colocou Abraão em um novo nível. Não será ele. Ele diz, logo o Senhor falou. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Irmãos, as promessas do Senhor para as nossas vidas, no que diz respeito a qualquer área da nossa vida, sempre vai nos colocar em um novo nível. A gente pensa que é uma coisa, a gente pensa que Deus vai fazer de um jeito, Deus faz de outro. E quem sabe que é o melhor? Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E logo em seguida, ele diz que Deus conduziu até fora e disse,
olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. E ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ou seja, irmãos, Abraão estava naquele lugar, talvez até de uma forma natural, talvez, e com certeza, pensando que Deus falaria com ele algo que estava nos seus pensamentos. Mas a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós temos pedido ou pensado, de acordo com o poder que opera em nós. E ele disse, e ele falou, não vai ser... o herdeiro não vai ser o teu servo, vai ser alguém que vai nascer de ti. E ele disse, olha, Abraão, sai do teu lugar de limitação. Porque você está vendo uma coisa, eu estou vendo outra, totalmente diferente e maior. Aleluia! E você não pode nem contar. É tão grande, que mesmo quando você morrer, ainda vai continuar. Aleluia! Ainda vai perdurar. E nós estamos aqui, irmãos, por quê? Porque um homem decidiu ser sensível ao Espírito e ouvir o som da fé. Qual era o som da fé, irmãos? Uma voz de comando. Sai para fora. Sai do lugar que limita a tua visão. Sabe, irmãos, Deus está falando para algumas pessoas aqui. Sai do lugar que limita a tua visão. Porque não vai ser, irmãos, nunca será da forma que nós estamos pensando, porque a gente calcula. A gente calcula, a gente pensa no dia da semana, quantos dias tem um mês, esse mês de janeiro, e não vai ser assim como nós estamos pensando. É como Deus pensa, irmãos, Deus não está preso ao ano de 2024, Deus não está preso ao mês de janeiro, irmãos. Deus é ilimitado. E Ele está dizendo, saia do lugar que limita a tua visão. E olha para a minha palavra. E olha para aquilo que eu estou falando. E ouve aquilo que eu estou falando. Porque vai muito mais além do que você pode imaginar. Vai muito mais além da fatura do teu cartão. Vai muito mais além do dinheiro que está no teu bolso, ou do dinheiro que você não tem. Porque eu não dependo disso para fazer aquilo que eu falei. Aleluia! Muito mais além. Muito mais além, irmãos, quando você crê. Deus move céus e terra. Se não tiver aqui em Calcaia, Deus vai mandar do Rio de Janeiro. Se não tiver no Rio de Janeiro, irmãos, Deus vai mandar de São Paulo. Deus vai mandar de outro país para te alcançar, irmãos. Você não sabe o que Deus pode mover quando você ouve o som da fé. Você não sabe o que pode acontecer na sua vida. Quando você decide inclinar os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus e acreditar, irmãos. Porque a Bíblia diz que Abraão creu. E tem uma versão que diz assim. E isso lhe foi creditado. Sabe quando você tem um cartão? E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de fé. Quando você tem um cartão de um valor, e aí Deus coloca 100 vezes mais. A Bíblia diz que isso lhe foi creditado. Isso foi colocado na conta de Abraão. Aleluia! Porque a Bíblia diz que ele creu, irmãos. Independente da circunstância, ele creu. Por quê? Porque ele aprendeu a ouvir o som da fé. Irmãos, nós estamos no mês de janeiro. E Deus quer que você aprenda a não envolver sentimentos, porque é só o que nós temos visto. Sentimentos, coitadismo, vitimismo. Deus não se move com esse espírito de vitimismo, com esse espírito de coitadismo, com esse espírito, irmãos, até espírito de miséria. Deus não se move. Deus se move
Pelo Espírito da fé. E Paulo diz, irmãos, temos, porém, ele não falou só dele, temos, porém, o mesmo Espírito da fé. Nós temos. Todos nós que somos crentes, nós temos. Agora, nós precisamos movimentar. Amém? Olha só, irmãos. Eu quero ler com você, se você quiser abrir ou querer ficar só ouvindo, a Bíblia diz, também lá em Marcos, no capítulo 7, a partir do versículo 25, fala da mulher Ciro-Fenícia. E essa mulher estava com uma filha possessa de demônios. E a única saída, irmãos, para aquela mulher era crer. Com certeza aquela mulher tinha ido para médicos, ela tinha procurado vários recursos para que a sua filha fosse liberta. Existem coisas, irmãos, em nossa vida que elas são espirituais e elas precisam depender da palavra. E a Bíblia está dizendo aqui, Marcos, no capítulo 7, no versículo 25, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de um espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos seus pés. E esta mulher era grega, de origem Ciro-Fenícia, e rogava-lhe que expelisse da sua filha um demônio. Mas Jesus disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo das mesas comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa dessa palavra, pode ir, o demônio já saiu da tua filha. Voltando-se ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Olha só, irmãos, a Bíblia está falando aqui que Jesus, aquela mulher, ela se encontra com Jesus e por conta de uma necessidade, mas ela tinha fé. E a Bíblia diz que não era, Jesus falando, que não era bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Irmãos, você há de concordar comigo, se fosse uma cearense, porque Jesus, entre aspas, chamou aquela mulher de animal, Mas aquela mulher, a necessidade, a fé daquela mulher era maior do que os seus sentimentos. E ela foi ao mais baixo nível, porque ela sabia que saía tanto poder da vida de Jesus, porque com certeza ela sabia daquela história da mulher com fluxo de sangue. Porque a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu que Jesus fazia grandes milagres. E ela disse: olha, se eu pegar o resto que as crianças deixam cair, esse resto, ele é o suficiente para que a minha filha seja liberta. Olha que tamanha fé, irmãos. Aquela mulher, ela não deixou se envolver pela alma. Sabe, irmão, deixa eu te falar uma coisa, existem muitos crentes que são almáticos. E não ouvem a palavra de uma forma espiritual. Porque você só vai ouvir a palavra de forma espiritual quando você for espiritual. Porque Paulo diz que existem os crentes naturais, existem os crentes espirituais, existem os crentes carnais. E eu quero te dizer, irmãos, essa manhã, se uma migalha libertou, salvou, prosperou a casa daquela mulher, irmãos, imagine um pão que está à mesa, que você tem direito. Aleluia. Deus está te convidando essa manhã a você sentar à mesa, para que você desfrute de tudo que já está disponível para você que já é filho. Porque você não precisa de uma tamanha fé. Aquela mulher, ela sabia se as crianças deixarem cair as migalhas do pão que ela está comendo. Quem sabe que criança, geralmente, quando você pega um pedaço, do resto do pedaço está tudo melado, Só a baba.
E aquela mulher ela tinha tanta fé que a sua filha foi liberta. Com migalhas, irmãos. Você não é merecedor de migalhas. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor para a sua casa. Existe um lugar à mesa. Existe uma música que diz, né? Existe um lugar à mesa. Você pode se assentar. Deus está esperando você, irmãos, para que você desfrute esse ano de 2024. Tudo que você tem direito. Existe um lugar à mesa. Agora você precisa estar com esse ouvido, o som da fé. O som da fé, irmãos. O diabo ele pode tentar você a te tirar do propósito, porque foi isso que trouxe na ocasião. Se aquela mulher envolvesse, irmãos, aquelas palavras de Jesus com a sua alma, com os seus sentimentos, ela não teria recebido nada. Mas ela decidiu, porque ela estava em fé. Ela diz, eu não vou ser confundida. Eu estou em fé. Eu ouvi falar dele. Ele cura. Sai poder dele. Todas as pessoas que têm fé, elas são alcançadas por ele. Por que eu não posso ser? Eu não faço parte da aliança. Mas mesmo não fazendo parte, eu pego das migalhas. E ela é o suficiente para curar a minha filha. E foi isso que aconteceu. Diga, é pela fé. Aleluia! Glória a Deus. Então não envolva, irmãos, os teus sentimentos. Envolve a tua fé quando você estiver ouvindo a palavra. Amém? Porque Deus usa pessoas mesmo. Deus usa os homens mesmo. Houve uma ocasião, irmãos, eu quero que você abra comigo lá em Atos, no capítulo 27, no versículo 21. Mas, irmã Mona Lisa, eu estou passando por uma situação muito desastrosa. Eu estou passando por uma situação de decepção. Eu estou passando por uma tempestade. Sabe que você pode ouvir? Eu já bati nessa tecla, eu vou falar de novo, irmãos. Você precisa andar no Espírito. Você precisa ser um homem e uma mulher espiritual. Porque quando você está, irmãos, em uma tempestade, se você é um homem espiritual, se você é uma mulher espiritual, irmãos, você não vai ser confundido. Você não vai entrar em confusão. As pessoas que estão ao seu redor, elas podem ser naturais. Mas quando você anda no Espírito, irmãos, você não vai ser confundido pelas tempestades, por aquilo que o diabo levanta contra a sua vida. Porque mesmo em meio às tempestades, a Bíblia diz que Paulo ouviu o som da fé. E em todas as passagens que eu li aqui para você, irmãos, homens de Deus, ele estava orando. E a Bíblia diz assim, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir para Creta para evitar esse dano e perda. Mas já agora eu vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque essa mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo, meu Deus, aleluia, irmãos, imagina um cenário, né? Paulo falou que não era para partir. Por quê? Porque o Espírito já tinha comunicado a ele, não é para sair daqui. Sabe que o Espírito Santo, muitas vezes, irmãos, fala, não saia, não vá. Né? Às vezes a gente confunde o espírito da fé não, é porque a fé ela precisa dar um salto. Paulo, irmãos, ele estava andando pela fé, e se dependesse dele, porque ele não era líder ali, ele não era liderança ali, e ele dependia de pessoas, ele disse, olha, não é tempo de nós irmos. Mas o comandante insistiu em ir. E a Bíblia diz que no meio da viagem houve uma tempestade. Mas mesmo assim, irmãos, a Bíblia diz que Paulo orou. E por causa de um homem espiritual no meio da tempestade, a Bíblia diz que
todos foram salvos. Porque a Bíblia está dizendo aqui, porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Meu Deus do céu, olha só. Eu estou certeza que você nunca passou por nenhuma tempestade em alto mar. Mas a Bíblia diz que Paulo estava em paz, irmãos. Paulo estava sendo guiado em paz. E ele conseguiu ouvir o som da fé. Que salvou não somente a vida dele, mas salvou a vida de todos aqueles que estavam com ele. E a Bíblia diz assim: porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo porque me foi dito. Meu Deus do céu, você imagina aí, irmãos, você passar por uma situação, você está passando por uma situação, não existe possibilidade alguma, não existe saída alguma, irmãos. Água de um lado, água do outro, você não vê uma ilha, tempestade, chuva, o barco se quebrando, os bens todos sendo perdidos. Mas a Bíblia diz que Paulo disse: tenha bom ânimo. Ei, irmãos, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. O que Deus falou para você? Tenha bom ânimo, porque vai acontecer da forma como Ele falou, irmãos. A Bíblia diz: passará os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. E ele tinha uma convicção, irmãos, ele não tinha uma dúvida. Não havia dúvida no coração de Paulo, irmãos. Você imagina, irmãos, um homem espiritual pode salvar várias vidas. Você imagina se Paulo não estivesse naquele barco? Todos tinham morrido, irmãos. Você é ousado o suficiente de você entrar num avião e haver uma turbulência e você se levantar e dizer: não se preocupe, tenha bom ânimo, eu estou aqui. Ninguém vai morrer porque eu estou aqui. Tem um servo de Deus aqui, tem uma serva de Deus aqui. Você não vai morrer, porque não é o tempo. Deus falou, eu vou chegar naquele lugar, porque foi isso que o anjo falou para Paulo, irmãos. É necessário que você compareça naquele lugar. Ou seja, em outras palavras, cara, tu não vai morrer não. Você vai chegar ao seu destino final. Você vai chegar lá, você vai comparecer diante daquele homem. E tudo que Deus falou ao teu respeito vai se cumprir. Pode acontecer a tempestade que for. Pode levar açoite, pode levar pedrada, as pessoas podem olhar e as pessoas podem olhar para você e achar que você está morto, mas você não vai morrer não, você vai morrer no dia que você quiser. É o som da fé, irmãos. Em meio à tempestade, irmãos, você não pode ser confundido, você não pode ser enganado. Jesus falou, no mundo você vai passar pelas aflições, mas fica animado. Foi a mesma coisa que Paulo falou para ele. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, porque essa mesma noite apareceu um anjo para mim, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Olha só, irmãos, a convicção. Olha a certeza, irmãos. Não havia dúvida, ele não estava tremendo, ele não estava com medo. Havia nele o espírito da fé. Aleluia, uma marca na vida de Paulo, irmãos, ele orava. Ele orava. Porque para Deus falar conosco, irmãos, primeiramente, ou você está lendo a sua Bíblia, ou você está orando. Não existe um outro motivo pelo qual o Senhor fale com você. Você está lendo a Bíblia, ou você vê um versículo, e Deus fala com você. E nada pode tirar a atenção de Paulo. O futuro de Paulo, irmãos, estava guardado em Deus. E ele sabia disso, e ele cria nisso.
Ele disse, eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem aquilo que está por vir, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O futuro de Paulo estava guardado, mesmo em meio à tempestade. Você vai chegar naquele destino. Eu falei, vai acontecer. Você acreditou, então está tudo certo. E por tua causa, Paulo, nenhum desses que está com você no barco vai morrer. Irmãos, pessoas dependem de você, que ainda estão cegas, que ainda estão em trevas. Pessoas precisam de você. Você não pode desistir. Você não pode desistir. Pessoas dependem de você. Eu sei da vontade, irmão, de desistir, mas Deus conta com você. Deus conta com você. Você já pensou, irmão, se Paulo tivesse desistido na primeira surra? Nem surra você levou ainda, por causa de Jesus. Nenhuma. Nenhuma, tenho certeza disso. E com certeza, Paulo dentro daquele barco, irmãos, ele já tinha levado várias chicotadas. Talvez ainda com as marcas. Mas ele não desistiu. Ele sabia quem ele era. Senhores, ele se levantou, irmãos. Ele não ficou sentado, não. A ousadia de Paulo foi tão grande que ele se levantou, ele se posicionou. E ele deixou que todo mundo escutasse. Vai acontecer exatamente como Deus falou que vai acontecer. Vai acontecer, vai acontecer. Vai acontecer, vai acontecer. Está tudo escuro, tempestade. Não tem saída, naturalmente falando, mas eu vou chegar. Deus disse que eu vou chegar diante daquele homem e vai acontecer. Você vai chegar, irmãos, aonde Deus falou que você vai chegar. Você vai chegar. Você vai chegar. Você vai chegar, você vai chegar. Diante de autoridades. Você vai sentar no meio dos príncipes. Você vai chegar. Você vai ter aquilo que Deus disse que você iria ter. Você vai pisar nos lugares que Deus falou que você vai pisar. Independente, irmãos, do que você tem ou do que você não tem. Existe uma graça, ela é suficiente. Paulo diz, a tua graça me basta. E nós aprendemos aqui, irmãos, que graça é melhor do que dinheiro. Se você tiver graça, irmãos, as portas elas vão se abrir de uma forma sobrenatural. Elas vão se abrir, irmãos, elas vão se abrir. É você chegar, sabe como você chega no shopping? Chegou na porta do shopping e se abriu. É graça, isso é graça. Aleluia. E depois dessa porta haverá toda a suficiência que você precisa para essa nova estação, para o seu chamado, para o ministério que Deus te deu. Porque quando Deus manda, irmãos, no quesito dar, ninguém supera Deus. Ninguém supera Deus, ninguém supera Deus. Ninguém supera Deus, irmãos. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Aleluia, ele diz, eu sou o dono do ouro e da prata. Irmãos, Deus é o nosso patrocinador. Nós entramos em parceria com ele. Irmão Rick Renner fala, quando nós oramos em outras línguas, irmãos, nós estamos entrando em parceria com aquele que é grande, com aquele que tem grandes coisas para a nossa vida e tudo que nós precisar, irmãos, e a correr atrás de nós. A Bíblia diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É só você não sair do lugar da obediência. Aleluia, aleluia, foi isso, irmãos, que aconteceu. Paulo, ele cria no Senhor de todo o seu coração. E um outro episódio, eu quero que você abra comigo lá em 1 Samuel, no capítulo 1, a partir do versículo 9, a Bíblia diz que havia um homem chamado Eucana e ele tinha duas mulheres, Ana e Penina. E Penina tinha vários filhos, mas Ana ela era estéril. E a Bíblia fala aqui, ela relata essa história tão interessante, porque a Bíblia fala aqui em 1 Samuel, no capítulo 1, a partir do versículo 9, diz: após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e não
e não esqueceres, e me deres um filho, varão, ao Senhor o darei, por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela a orar perante o Senhor, passou Eli a observar o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia a voz. Não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Olha só, irmãos, uma grande oportunidade para aquela mulher rodar a baiana, né? Porque ela estava ali buscando ao Senhor. Ela estava ali, irmãos, amargurada de espírito, porque o sonho dela era ter um filho. E o sacerdote, né, que ali representava, era a representação de Deus, o que ele dissesse ali teria que ser verdade, tinha que se cumprir. Diz que viu como se, considerou aquela mulher como se ela estivesse louca e embriagada. E ele disse assim, aparta-te de ti esse vinho. Porém, Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramar a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, que tenho falado até agora. Então respondeu-lhe Eli. Essa é a voz da fé para Ana. Essa foi a voz da fé para Ana. E ela estava como? Ela estava orando. Da forma dela, do jeito dela. Sabe, irmãos, que Deus não nos condena? Ore da sua forma. Amém? E a Bíblia diz assim, então respondeu-lhe Eli, vai-te em paz. E o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Disse ela, achei a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu. E o seu semblante já não era triste. Eu não sei, eu fui de uma outra religião, irmãos, e tinha uma música justamente sobre esse episódio aqui, né? Diz que Ana chorava. Você vai chorar também, porque a cantora dizia que Ana recebeu a promessa, Ana concedeu Samuel, porque Ana chorou. Mas a Bíblia está dizendo aqui que o seu semblante já não era triste. E todos os episódios que você vê na Bíblia, que alguém estava triste, ela passou a comer. Ela recebeu uma palavra do Senhor, ela recebeu a voz da fé e ela passou a comer. O seu semblante já não era triste. O povo da antiga aliança era assim, quando eles estavam tristes, eles não comiam. Né? Mas o povo da nova aliança come quando está triste, come quando está alegre. Né? Não sei que negócio é esse. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu. E o seu semblante já não era triste. Ou seja, ela saiu daquela situação, irmãos, porque ela ouviu a voz da fé. Ela limpou as lágrimas, ela não tinha mais o espírito angustiado e a música dizia que Ana... Aí Deus respondeu. Mas se você ler todo o contexto, a Bíblia diz que ela se levantou, comeu e ela já não era mais triste. E no versículo 19 diz, Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela, o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou de Samuel, porque dizia, do Senhor pedi. A Bíblia diz que Ana, né, foi concebida, Ana concebeu Samuel. E a Bíblia diz que, né, que Ana, ela, quando você vê lá, né, quando ele diz assim, vai-te em paz. Essa palavra, irmãos, paz é shalom. E Ana ouviu, seja completa. Seja saudável. Tenha prosperidade, tenha tranquilidade. Fique sossegada.
com Deus, especialmente no relacionamento proveniente da aliança. Ou seja, irmãos, Ana ouviu o som da fé, Ana creu, Ana se levantou daquele estado de desânimo, Ana comeu, seu semblante já não era mais o mesmo, irmãos, e Deus tinha agora a responsabilidade de cumprir a aliança na vida daquela mulher. E sabe, irmãos, que não ficou somente nisso, a Bíblia diz que Ana, se você ler, né, todo o contexto, diz que Ana, ela começou a render graças ao Senhor. Antes mesmo dela saber que estava grávida. Ela começou a render graças ao Senhor e ela entendeu que aquela palavra que foi liberada para a vida dela, irmãos, havia uma unção. Você sabe, você pode receber uma palavra aqui, irmãos, e você, na sua vida cotidiana, você chega em casa, aí muitas pessoas, elas se esquecem que elas receberam uma unção. Porque a palavra, irmãos, a palavra do Senhor, quando ela é liberada, ela é carregada de unção. Ela foi para casa, mas ela não esqueceu, existe uma unção sobre a minha vida. Ela precisou fazer aquilo que precisava ser feito. Ou seja, ela teve relações sexuais com seu esposo. Porque a fé, ela tem ações correspondentes. De acordo com aquilo que Deus falar, irmãos, faça. Amém? Porque existe uma unção sobre a palavra. A Bíblia diz que Ana era estéril, irmãos, e agora ela não era mais. Por quê? Porque Ana ouviu, considerou a palavra que Eli liberou para a vida dela. Amém? E a Bíblia diz, irmãos, que ela rendeu graças ao Senhor, né? E a Bíblia diz que em 1 Samuel, no capítulo 2, no versículo 20, diz que ele abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos dessa mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor e voltava para sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Ou seja, irmãos, além de Samuel, Deus deu mais 5 filhos a Ana. Porque no quesito dar, irmãos, ninguém vai superar o Senhor. Ninguém vai superar o Senhor, irmãos. O que nós precisamos, irmãos, é entender que existe uma multiplicação, irmãos, no som da fé. Existe uma multiplicação, irmãos, dentro dessa unção nas nossas vidas. Quando nós nos voltamos para o Senhor e estamos com os nossos ouvidos sensíveis a ouvir aquilo que Ele está falando. Aquilo que Ele está dizendo, irmãos. E sabe, voltar a agradecer. Porque Ana rendeu graças ao Senhor. E tudo que ela pediu, irmãos, veio de uma forma maior, de uma forma multiplicada, porque você viu aqui que Deus, Ele fez infinitamente mais. O que Paulo fala? Paulo diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós tínhamos pedido ou pensado, conforme o poder que opera na nossa vida. Ana pediu, irmãos, um filho e disse que esse filho ia servir a ele por toda a vida. E disse que depois que o menino foi desmamado, ele foi para aquele lugar e Samuel, nós sabemos que Samuel, ele foi um profeta do Senhor. Amém? Mas a Bíblia diz que Ana não ficou só. Ana não ficou só. Por quê? Porque ela decidiu ouvir o som da fé. Ela não deixou que a alma se envolvesse. Ela não deixou que o seu sentimento se envolvesse. Tem uma palavra que o pastor João diz, né? Irmãos, você precisa se voltar para o Senhor. Ele diz naquela passagem lá dos evangelhos que diz assim: quando você for orar ao Senhor, entra no teu quarto, fecha a tua porta, né? E o Senhor vai ver secretamente e Ele vai responder a você. E Ele não está falando literalmente que você fecha a porta do teu quarto, que você precisa orar dentro do teu quarto. E Ele diz assim, tudo aquilo que está atrapalhando a sua vida, toda distração, você precisa se livrar de toda distração, porque você precisa ouvir aquilo que Deus está falando. Irmãos, a oração, ela não é um monólogo, irmãos, Deus fala conosco, amém? E você precisa, irmãos, realmente, sabe, se desvencilhar das distrações. E o pastor João, ele diz assim, ora, a gente vai para o shopping, a gente vai comer uma pizza.
A gente não deixa o espiritual, irmãos, se intrometer no natural. E por que a gente, geralmente, quando a gente está orando, a gente deixa a nossa alma, o natural, se intrometer no espiritual? Não é justo. Não é justo, irmãos. Nós precisamos nos voltar para o Senhor, sabe? A Bíblia diz lá em Marcos, ame ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Irmãos, tudo precisa estar envolvido, para que você ouça de fato, de verdade, o som da fé, e você creia, irmãos, e você obedeça, e você, sabe, entenda os comandos de Deus para a sua vida. Porque existe um som da fé, existe uma voz da fé. Nós estamos aqui, irmãos, nós não estamos falando da nossa própria palavra. Nós não somos irresponsáveis, nós estamos falando aquilo que Deus está falando para esse tempo. E você precisa pegar, agarrar. Por que algumas pessoas recebem e outras não? Porque uns pegam, irmão, e os outros não. Porque uma coisa é ouvir, outra coisa é agarrar o Espírito da fé. Você precisa agarrar o Espírito da fé e dizer, é meu, eu pego o que é meu. Eu pego aquilo que é meu, eu pego aquilo que me pertence. Deus falou comigo, irmãos, uma coisa é você ouvir. Outra coisa é você receber como revelação a palavra rema. Sabe? A palavra rema, Deus falou comigo, vai ser assim, sabe? Paulo recebeu a palavra rema. Vai ser assim, fique animado. Todos que estão aqui, nenhum de vocês vão morrer por minha causa. Por quê? Porque Deus falou comigo, é necessário que eu chegue naquele lugar. E eu vou chegar naquele lugar. E sabe, se Deus falou que nós vamos sair dessa situação, nós vamos sair dessa situação. Sabe, irmãos, glória a Deus pelo mais agora do Senhor. Glória a Deus, irmãos, porque algumas pessoas erram ao nosso redor. Algumas pessoas, irmãos, fazem com que nós entremos em tempestades sem que nós peçamos. Mas, irmãos, você é um homem espiritual, você é uma mulher espiritual. E você pode tirar as mesmas pessoas que te colocaram dentro das tempestades. Você pode tirar elas de dentro. Livrar elas. Pessoas dependem de você, irmãos. Aleluia, Deus teve paciência conosco, Deus tem paciência com essas pessoas, porque Deus, Ele não tem prazer na morte do ímpio. Pessoas dependem de você. Eu sou tão fraco, você se acha, irmãos, você não é aquilo que você pensa que você é. Você é exatamente o que a Bíblia diz que você é, e você precisa estar convicto como Paulo. Você precisa estar convicto como Deus falou com Paulo, irmãos. A salvação é individual, uma vida de oração é individual, para que você ouça aquilo que Deus está falando para esse tempo, irmãos. E eu quero dizer para você, irmão, Deus falava comigo, existem estações, irmãos. Estações que Deus fala, é agora, é já. Você precisa se posicionar. Porque existem novas estações, sabe? Quando você pega um produto que diz, vai vencer tal dia. Pronto. Deus está estabelecendo estações. E vai vencer tal dia. E durante esses dias, até o vencimento, você precisa fazer. Porque se você não fizer, você não vai estar pronto para a próxima estação. Que já está chegando, irmãos. Que já está chegando. Aleluia, que já está chegando. Existe um vencimento para essa estação na sua vida. E você precisa pegar, agarrar o Espírito da fé e fazer. Faça, independente dos seus sentimentos. Faça, independente das suas condições. Se Deus falou que você pode fazer, é porque você tem capacidade para fazer. Se Deus falou, irmãos, é porque Ele já te deu capacidade para você fazer. Você vai fazer dentro dessa estação, porque Ele já te deu as ferramentas necessárias para essa estação, irmãos. Aleluia! Aleluia! Como eu falei na terça-feira, irmãos, você precisa entrar nos trilhos. Para um trem chegar em uma nova estação, o trem precisa estar nos trilhos. E qual é o trilho? O trilho da palavra, irmãos. O trilho de aprender a ouvir, o trilho de ser um coração ensinável. Um trilho, irmãos, de andar pela fé, de ser algo espiritual, irmão, de largar as coisas de menino. E entender, irmãos, que existe o melhor. E nós só vamos provar o melhor, irmãos, quando nós deixarmos de ser menino.
o escravo, irmãos, nada é diferente do menino. Mas o maduro, irmãos, ele recebe por porção, por herança, tudo que é direito a ele. Aleluia! Aleluia! Então, Deus está nos fazendo subir, irmãos. Suba para cá. Deus está dizendo, suba para cá. Você tem capacidade, você pode. Sabe aqueles exercícios que você acha que não pode, a sua alma diz, eu não posso. Você chega na academia, aí eu não posso fazer isso. Aí quando você faz, eu pude. Pois é, você pode. Você pode. Se Deus disse que você pode, você pode. Amém. Aleluia. Você recebe essa palavra. Aleluia. Eu estou com grandes expectativas, irmãos, para os próximos dias. Aleluia. Eu estou com grandes expectativas, porque Deus vai fazer coisas grandiosas. Coisas grandiosas na nossa vida, na nossa família. Aleluia, vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos, Senhor, te render graças, Pai, por esse novo tempo, por essa nova estação, Pai. E nós nos comprometemos, Pai, a ouvir, Senhor, da forma correta, Pai. Nós queremos te render graças por cada vida que está aqui, Senhor. E nós queremos te render graças, Pai, porque nós veremos, Pai, o fruto do teu penoso trabalho sobre a vida de cada um deles, Pai. Nenhum deles ficará para trás. Todos eles, Pai, irão desfrutar da tua bondade, da tua fidelidade, Pai. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor está sempre no mesmo lugar. O Senhor está sempre no mesmo lugar, pronto para cumprir aquilo que o Senhor falou ao nosso respeito. Nós queremos te agradecer, Pai. Muito obrigada, Senhor, em o nome de Jesus. Aleluia.